Bem-vindos novamente. Daqui a pouco começamos. Então, eu vou voltar a compartilhar as imagens da aula anterior para eu terminar a explicação. Nós estávamos analisando essa famosíssima pintura de Manet, chamada Olímpia, que é uma pintura feita em homenagem à cortesã que tinha esse nome, muito famosa na Europa e que recebia muitos homens ricos e importantes. Eu falei sobre os detalhes da pintura, como ela está nua, olhando para quem visualiza a pintura, está totalmente despojada e confortável na cama. Há um gatinho preto aos pés da cama. A escrava traz um buquê de flores, evidentemente dado por um amante. Também chama atenção os detalhes no branco da cama, o branco do travesseiro e do lençol, justamente para mostrar limpeza, porque não é uma prostituta então suja como são as da rua. E eu disse também que a figura da prostituta tinha um papel importante na medida em que a vida conjugal era muito restrita em termos de emoção, e que os homens tinham direito, naquele contexto, de ter, de se encontrar com mulheres mundanas, né, para satisfazer suas necessidades que suas esposas supostamente não teriam. Então, em qual contexto literário nós estamos aqui? Aqui, sim, é o realismo, porque nós estamos falando de classes altas, né? Prostituta de luxo, e estamos falando em infidelidade. Claro, porque se ela recebe homens casados, esses homens não são fiéis às suas esposas. Embora a fidelidade fosse algo exigido somente da mulher. Inclusive, segundo o sistema jurídico no Brasil, naquela época, a mulher não podia ter amante. Se uma mulher tivesse amante, era um crime gravíssimo. Já o homem podia ter amante, sim. A lei permitia. A única ressalva que a lei fazia é que o homem não podia ter outra família fora de casa. Então, se configurasse outra família, seria crime, mas tirando isso, ele poderia. Então, nós estamos no contexto do realismo, em que o enfoque está
em como os vínculos de casamento são feitos por interesse e por isso mesmo a traição acontece à solta. E o grande tema do realismo é a traição. Por isso, essa imagem é bastante emblemática do realismo. Chegamos aqui a essa última imagem. Vejam que, novamente, a figura da mulher sempre aparece, porque a mulher representa o imaginário do homem sobre a cultura, e nós estamos em épocas aqui em que os homens é que são os criadores da cultura. Essa aqui já é uma mulher diferente, não deixa de ser sensual, porém ela é estranha. Cabelos muito compridos, usa umas vestes também ligadas muito ao Oriente, tem um certo ar de misticismo. Ela olha para uma insígnia, uma efígie, né, uma imagem na qual temos Jesus Cristo, que está irradiando luz. No entanto, o sangue brota do seu pescoço e desce. Temos também abaixo um cachorro raivoso, e o cenário dessa imagem é o altar de uma igreja. Não, nada com nada você não consegue entender. Por que você não consegue entender? Porque o simbolismo, e essa imagem está vinculada a ele, não tem nenhuma possibilidade de compreensão. É o único movimento literário que você não pode compreender. As obras não foram feitas para serem compreendidas, foram feitas para serem interpretadas. Elas são enigmáticas, então você precisa interpretar e, evidentemente, cada um vai interpretar da sua forma, né? Então, se você observar poemas que tratam de misticismo, religiosidade e de forma muito enigmática e misturando elementos cristãos com uma ênfase na sexualidade, você está no campo do simbolismo. Como eu expliquei, o simbolismo foi uma reação violenta a quê? A ciência, a objetividade. Num contexto em que a ciência explicava tudo e havia uma grande confiança na ciência, alguns artistas ficaram irritados com isso. Porque imagine, você é um artista e você está vivendo em uma época em que a arte é toda quadradinha. Tudo tem explicação, tudo é muito cientificamente determinado. Você se sente tolhido na sua arte. Então, esses artistas foram rebeldes e procuravam enfatizar o contrário, aquilo que a razão não consegue compreender, não consegue decifrar. Por isso, eles são considerados artistas decadentes, porque eles não estão de acordo com as regras de sua época. Então, isso é o simbolismo. Então, fica claro para nós que pelas imagens é possível você interpretar bem as características de uma época, as características de um movimento literário. E não é difícil, uma vez que você sabe as características básicas, você não se confunde. Qualquer texto que você observar, não precisa nem entender direito, você sabe a qual movimento literário pertence, se você conseguir entender as características desse movimento literário. Por isso, eu insisto na importância de você lembrar, associar cada um dos movimentos literários às suas características básicas.
Alguma dúvida ainda sobre esses movimentos literários do século XIX, que nós vimos até exaustivamente as três gerações românticas, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo e o pré-modernismo? Vocês sabem tudo isso de cor e salteado? Porque se você souber, você vai muito bem no Enem em questões de interpretação de texto literário. Sim ou não? Ali, Repete, por favor, Raimundo. está muito claro para vocês todos esses movimentos literários? Aliás, todos não. Trovadorismo, quinhentismo, barroco, arcadismo, primeira geração romântica, segunda geração romântica, terceira geração romântica, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo. Tá tudo claro? Ah, professor, não. Não? É porque é muita coisa, realmente. Porque você vai desde a Idade Média, século XII, XIII, XIV, até o final do século XIX, início do XX, né? É muita coisa, mas dá para saber as características básicas? Creio que dá. Acontece que a gente esquece. O problema de estudar é o seguinte, quer dizer, o problema de estudar não, porque estudar nunca é problema, mas se você estuda uma matéria, você faz a prova, o que acontece depois? Você esquece aquela matéria que você estudou, porque nós temos uma relação com o estudo que é assim, eu vou estudar e vou fazer a prova. Ai, fiquei livre dessa matéria. Não é assim. O estudo não é para fazer prova, é para você saber, e a prova é simplesmente uma consequência do seu estudo. De modo que, em tese, nem deveria haver assim aviso, dia tal terá a prova. Você teria que saber fazer a prova a qualquer momento, porque a prova não é uma data especial em que você vai fazer a prova. Ela é uma etapa desse aprendizado que você vai construindo. Mas não é assim que funciona na realidade. Nós estudamos para a prova, uma vez passada a prova, nós esquecemos. Mas não esquecemos assim deliberadamente também, porque nós não usamos no dia a dia. Como você não usa no dia a dia, você não entra numa loja e pensa, aqui é realismo, essa calça jeans eu vou associar com o moderno. Não. Então, como você não vivencia isso no dia a dia, você esquece mesmo. A não ser quando depois, quando você vai fazer uma prova do Enem, é que você vai retomar aqueles estudos, aí você lembra. Só que quando você já estudou aquele assunto, esqueceu. Você não esqueceu, você acha que esqueceu. Mas se você pegar um livro e ler de novo, você vai lembrar facilmente, porque vai acionar na sua memória aquilo que você já sabe. É diferente de um assunto que você não lembra nada, nada, nada. Você vai ler e não vai conseguir entender. Mas se você já tiver estudado aquilo, você imediatamente, ao ver aquele tema, você vai ter uma série de associações mentais que vão te reportar, que vão fazer uma viagem com você até o momento em que você havia aprendido aquilo e você vai se lembrar de tudo, né? Então essa é a grande, esse é o grande fascínio do conhecimento, porque ele fica acumulado no seu subconsciente e ele é desperto em situações nas quais você descobre, nossa, eu sabia tudo isso e nem imaginava. É porque você achou que esqueceu, mas não foi apagado da sua mente aquele conteúdo. É diferente de quando você passa por um ano letivo e não aprende nada, nada, nada. Aí realmente você não vai lembrar depois. Bem,
Então, corrigimos esse exercício e vamos agora corrigir o outro exercício. Só um minutinho. Então, nós havíamos começado a correção deste exercício aqui. Eu havia parado na questão 3, que é uma questão na qual nós temos dois textos. Um texto apresenta informações sobre como você usar a rede social Twitter. Então, eu havia lido esse texto. E aparece um segundo texto, que diz o seguinte: sob o olhar do Twitter, vivemos a era da exposição e do compartilhamento. Público e privado começam a se confundir. A ideia de privacidade vai mudar ou desaparecer. O trecho acima tem 140 caracteres exatos. É uma mensagem curta que tenta encapsular uma ideia complexa. Não é fácil esse tipo de síntese, mas dezenas de milhões de pessoas o praticam diariamente. No mundo todo, são disparados 2,4 trilhões de SMS por mês, e neles cabem 140 toques, ou pouco mais. Também é comum enviar e-mails, deixar recados no Orkut, falar com as pessoas pelo MSN, tagarelar no celular, receber chamados em qualquer parte, a qualquer hora. Estamos conectados, super conectados, na verdade, de várias formas. O mais recente exemplo de demanda por total conexão e de uma nova sintaxe social é o Twitter, novo serviço de troca de mensagens pela internet. O Twitter, o novo serviço, pode ser entendido como uma mistura de blog e celular. As mensagens são de 140 toques, como os torpedos de celulares, mas circulam pela internet, como os textos de blogs. Em vez de seguir para apenas uma pessoa, como no celular ou no MSN, a mensagem do Twitter vai para todos os seguidores, gente que acompanha o emissor. Pode ser 30, 300 ou 409 mil seguidores. Então, nós temos aqui outro texto que descreve algo que naquela época era novo, que é o Twitter. Então, o texto ainda está no contexto do Orkut, que não existe mais, e do MSN. E apresenta algo curioso, que é quando você quer discutir com alguém, xingar uma pessoa, brigar com essa pessoa, você não vai mais se dirigir a ela, você vai a público xingar essa pessoa. É algo extremamente curioso e é típico da nossa época, das redes sociais, em que circulam os discursos de ódio, as desavenças, etc. Então é muito interessante observar esse fenômeno em que tudo é feito em público. Declarações de amor, xingamentos, cancelamentos, denúncias, tudo é em público. Então, acabou aquela distinção clássica entre a vida privada e a vida pública. Mas vejamos o que a questão pede. Da comparação entre os textos, depreende-se que o texto 2 constitui um passo a passo para interferir no comportamento dos usuários, dirigindo-se diretamente aos leitores. E o texto 1? O texto 1, que é esse texto escrito, adverte os leitores de que a internet pode transformar-se em um problema porque expõe a vida dos usuários e, por isso, precisa ser investigada. Ensina aos leitores os procedimentos necessários para que as pessoas conheçam em profundidade os principais meios de comunicação da atualidade.
exemplifica e explica o novo serviço global de mensagens rápidas, que desafia os hábitos de comunicação e reinventa o conceito de publicidade, de privacidade. É exatamente isso. Ele está o quê? Exemplificando como funciona esse novo serviço, que é o Twitter, e de como ele reinventa o nosso conceito de privacidade. Hoje, até a privacidade está sujeita ao público, porque tudo é público, e se você quiser falar algo muito intimamente com alguém, você vai no privado do seu WhatsApp, do seu Instagram, no privado do seu Twitter, do WhatsApp, e fala com a pessoa. Então é curioso então que o privado é como se fosse um cantinho ali reservado, escondido, de algo que é todo público. A sua vida é pública. Então a resposta certa é essa letra C, porque exemplifica como esse novo serviço funciona. Agora a questão 4, também retirada do Enem, diz o seguinte: ditado popular é uma frase sentenciosa, concisa, de verdade comprovada, baseada na secular experiência do povo, exposta de forma poética, contendo uma norma de conduta ou qualquer outro ensinamento. Então, aqui temos uma definição do que é um ditado popular. Ditado popular é a mesma coisa que provérbio. As pessoas mais antigas usam muitos provérbios ou ditados populares. Roupa suja se lava em casa, é dando que se recebe, melhor um pássaro na mão do que dois voando, o apressado come cru, quem vai na frente bebe água limpa. São inúmeros os provérbios que as pessoas mais antigas utilizam. E o provérbio tem uma característica curiosa, porque ele é comprovado. Então, a pessoa usa o provérbio para dar ênfase à sua argumentação. Não faça isso, porque gato escaldado tem medo de água fria. O que se entende dessa expressão? Gato escaldado tem medo de água fria. Porque era comum as pessoas jogarem água fervendo nos gatos, os vizinhos, claro, quando os gatos roubavam alguma coisa, quando os gatos faziam necessidades fisiológicas em lugares inadequados. Então, as pessoas jogavam água fervente nesses gatos. Então, um gato que já foi escaldado, ou seja, que ele já tomou um banho de água quente, ele tem medo de água até da água fria. Como você transpõe isso para a realidade? Quem já passou por uma situação muito complicada é muito prevenido. Então, se você já foi reprovado em português e você está indo bem na matéria neste ano, mas você continua estudando, porque você já foi escaldado, você já passou por uma dificuldade, então qualquer perigozinho te deixa em alerta. Então é interessante observar como os provérbios funcionam. Eles não são apenas algo da linguagem, mas é também um aspecto de ensinamento. Então temos aqui a definição de dito popular e temos outro texto aqui para comparar. Rindo brincalhona, dando-lhe tapinhas nas costas, prima Constança disse isto: dorme no assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor conselheiro. Enquanto prima Biela dormia no assunto, toda a casa se alvoroçava. Prima Constança ia rezar, pedir a Deus para iluminar prima Biela. Mas ia também tomar suas providências. Casamento e mortalha, no céu se talha. Deus escreve direito por linhas tortas. O que for soará.
dizia os ditados todos, procurando interpretar os desígnios de Deus, transformar os seus desejos nos desígnios de Deus. Se achava um instrumento de Deus. Então, temos aqui um fragmento de um texto literário, e a pergunta é: o uso que Prima Constança faz dos ditados populares no texto 2 constitui uma maneira de utilizar o tipo de saber definido no texto 1. Por quê? Por que o uso dos ditos populares nesse texto 2 representa uma forma de utilizar esse saber? É pela força do hábito? É por aceitá-los como verdade absoluta? É para acioná-los para justificar suas ações? Ou tomá-los para solucionar um problema? Ou considerá-los como uma orientação divina? Veja que essa é uma questão do Enem que se encaixa entre as questões difíceis. Como vocês sabem, o Enem tem uma estratégia na qual você tem questões fáceis, médias e difíceis. E essas questões recebem pontos, elas dão pontos diferentes a você. Justamente para evitar que o aluno chute. Porque imagine um aluno que marca toda a prova do Enem, letra B. Ele corre o risco de acertar muitas. Mas aí ele vai acertar, se não houvesse essa divisão de pontuação, ele poderia passar numa faculdade sem saber nada. Então, essa atribuição de pontos diferentes às questões faz com que uma pessoa que chute tudo corre o risco de, mesmo acertando tudo, ela ainda assim não fechar a prova, porque vai acertar opções com pontuações diferentes. Então, essa é uma questão complexa, porque você tem que identificar qual é a função do provérbio, ou seja, do ditado popular, apresentado aqui. Basta, então, saber que o provérbio ele é conciso, ele tem verdade comprovada, baseado na experiência, e contém uma norma de conduta. Então, no caso, essa personagem utiliza os provérbios, por quê? Pela força do hábito? Aceita como verdade absoluta? Sim, é porque aceita como verdade absoluta esses provérbios. Você não contesta os provérbios, você os toma como sendo um ensinamento passado de geração em geração. Com certeza, os pais, avós, principalmente de vocês, utilizam provérbios. Essa próxima questão é também do Enem, e aqui trabalha com as funções da linguagem. A própria manchete, aliás, o próprio texto, essa lide, já diz: mostre que sua memória é melhor do que a do computador e guarde esta condição, 12 vezes sem juros. Vejam que aqui a reportagem, a propaganda se dirige ao leitor. Isso significa que a função da linguagem predominante aqui é a apelativa. É uma campanha publicitária de uma loja de eletroeletrônicos. E é muito curioso porque, muitas vezes, essas propagandas, ao se dirigirem ao leitor, elas o desafiam. Mostre que sua memória é melhor. Então, você acaba sendo desafiado a realmente mostrar. E você vai guardar na cabeça que 12 vezes sem juros. Né? Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é: aqui, se você sabe quais são as funções da linguagem, você sabe exatamente qual é a função do texto publicitário. Não é informar, não é definir nada, é o quê?
Letra A, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo? Evidentemente que é isso. É influenciar o comportamento. Por quê? O objetivo da propaganda é fazer você tomar uma atitude. Qual é essa atitude? Comprar. Então, você influencia o comportamento. B. Definir regras de comportamento social? Não. A propaganda não define regras. Defender a importância do conhecimento de informática? De forma alguma. Isso aqui é um texto apelativo. Facilitar o uso de equipamentos de informática? Também não. Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina? Também não. Nenhuma dessas opções está ligada à função apelativa da linguagem. Temos aqui essa questão 6, na qual se faz um questionamento com relação à teoria de um filósofo que se baseava somente na noção de espaço, ignorava a questão de lugar, né? Então diz o seguinte o texto: a ciência moderna, quando a gente fala de ciência moderna, é a ciência do Renascimento para cá. Promoveu, segundo o filósofo Edward Cayce, um rearranjo categorial que marginalizou o lugar e centralizou o espaço, deslegitimando a física aristotélica, que era baseada na ideia de lugar, em favor da mecânica de Newton, que vigeria até o limiar do século XX, quando desafiada pela relatividade einsteiniana. Se o lugar, enquanto topos, possuía base estritamente qualitativa, o espaço emergiu como categoria operacional capaz de dar conta de fenômenos quantitativos como distância e extensão, imperscrutáveis sob um prisma topológico. Então, o lugar, quando a gente fala em lugar, a gente pensa de forma muito restrita. Aqui, ali, no bairro Tupi, na floresta, na escola, isso é lugar. Quando você fala em espaço, você consegue abarcar outras noções como distância, extensão, latitude, longitude. Então, o espaço é uma categoria científica muito mais ampla do que o lugar. É isso que está sendo discutido aqui. Bem, por conseguinte, o deslocamento do foco na concretude do lugar para a abstração do espaço culminou na absorção do primeiro pelo segundo. Afinal, se aquele remetia a uma posição no espaço, o lugar, então, ele está dentro do espaço, o espaço, ao comportar o lugar, figurava como instância mais ampla numa relação continente-conteúdo, ou seja, o lugar está contido dentro desse continente que é o espaço, já que investido de caráter tanto absoluto, porque independente da matéria que ocupasse, quanto supremo, porque capaz de conferir sentido a qualquer posição. Então, aqui é um resumo do que esse filósofo defende. Embora descortine uma das rupturas epistêmicas nucleares operadas na modernidade, Cayce adota um modus operandi textualista que passa ao largo das condições de produção dos discursos, preterindo as circunstâncias históricas que tanto catalisaram quanto circunscreveram o campo discursivo acerca do espaço. Então, como ele se foca somente no espaço, ele esquece de que o lugar também é uma categoria importante. Sem presumir causalidade determinista entre base e superestrutura, minha ressalva a esse textualismo decorre de sua desatenção para o liame entre a virada espacial e o projeto expansionista europeu de que tomaram parte, em maior ou menor grau, alguns dos teóricos citados pelo fenomenologista. Por quê?
Os estudos na física e na geografia sobre o espaço não costumam levar tanto em conta que as teorias do espaço foram desenvolvidas muito por meio dos aparatos tecnológicos imperialistas de dominação planetária. Havia um intuito europeu de dominar o mundo e a geografia foi usada como um desses instrumentos. É você ir até os lugares e mapear. O que é mapear um lugar? Quando você mapeia um lugar, você dá nome àquele lugar. Então, a primeira coisa que eles fazem quando invadem um lugar é dar nome. Aqui vai ser a América. Claro, Américo Vespúcio, homenagem ao Américo, América. E os países também. Colômbia. Por que Colômbia? Homenagem a Cristóvão Colombo. Argentina. Por que Argentina? Porque havia ali argento, que é um elemento químico, e aí você tem Mar del Plata, que é a prata. E aí os nomes dos... Venezuela. Você sabe por que Venezuela? Não sei. Por que, Clarice? Explica pra gente. Não sei, professor. Ah, eu entendi que você falou que sabia. Ah, não, eu falei não sei. Ah, desculpa. Porque os nomes dos países aqui da América Latina, do Sul, é interessante estudar os nomes dos países. A Venezuela é porque havia ali um rio muito bonito, numa cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, quer dizer, não era cidade, né? Era um lugar, a Venezuela. E era um espaço muito bonito, e os europeus diziam, isso aqui parece uma pequena Veneza. Então, uma pequena Veneza é uma Venezuela, porque o ela é um diminutivo, né? Então, Venezuela é uma pequena Veneza. Então, os nomes dos países estão ligados... Veja, nós estamos na América, mas os nomes estão ligados à Europa, justamente para mostrar que eles é que mandam aqui, né? Então, quando você invade um território, você dá um nome àquele território para mostrar. Eu batizei esse lugar com o meu nome. Então, a geografia foi muito instrumentalizada como forma de dominação planetária pela Europa, né? É isso mesmo, essa é a crítica que se faz a essa vertente que não leva em consideração os aspectos de dominação territorial. Nossa, gente, menos de um minuto para acabar a aula. Eu estou falando igual uma maritaca. Nem vai dar tempo de terminar essa questão. Mas é porque eu acho importante tratar dos detalhes. Eu acho que trabalhar com os detalhes, eu acho até mais importante do que focar naquilo que é geral. Porque a história trata de coisas gerais. Ah, em tal data aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Aconteceu essa revolução. Aconteceu essa... É chato. É interessante você observar o que está por trás daqueles episódios, né? Das invasões territoriais, sempre com muitos estupros que ocorrem como forma de legitimação também, de humilhação. As figuras das mulheres, né? Pocahontas. No caso do Brasil, temos a figura